E hoje o bate-papo é para você, suinocultor. Vamos saber quais são os desafios sanitários nas granjas de suínos. Bom, e sobre esse assunto eu falo agora com o diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Nilo de Sá. Nilo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Nilo, vamos começar então. Quais são os desafios sanitários hoje na suinocultura brasileira? Olha, a suinocultura brasileira, de uma maneira geral, nós podemos dizer que a gente tem um quadro, um estado sanitário muito bom. Certo. As principais doenças hoje que causam maiores prejuízos na suinocultura mundial, como a diarreia epidêmica, PED, que só nesses últimos ano e meio, 2 anos aí, matou entre 7 a 8 milhões de animais nos Estados Unidos, e a PIRS, que causa anualmente um prejuízo de cerca de $1 bilhão. O Brasil não tem essas doenças, ele vem conseguindo se manter livre. Então, essas duas doenças, como a gente não tem elas no Brasil, isso nos dá um diferencial, uma vantagem competitiva muito importante. Evidentemente que existem outras doenças entéricas, respiratórias, mas que felizmente o Brasil tem conseguido conviver com elas e manter os níveis de produtividade como referência mundiais. Mas no caso da diarreia epidêmica, como que o Brasil está conseguindo então ficar livre dessa doença? Esse é um ponto bastante importante. A BCS trabalha muito intimamente junto com o Ministério da Agricultura e essas duas entidades, juntamente com a Associação Brasileira das Empresas de Genética, elas reativaram a estação quarentenária de Cananéia, que é uma ilha onde todos os animais importados da Europa, dos Estados Unidos ou de qualquer lugar do mundo, eles precisam ficar em quarentena, são testados para uma série de doenças e só após serem confirmados como negativos, eles podem entrar no território brasileiro. Então, já existe esse trabalho muito bem feito. Controlando a entrada de animais. Resta a preocupação aí de todo o suinocultor brasileiro com a sua própria granja, porque nós temos uma área de fronteira seca muito grande, o que é preocupante. Mas, vamos dizer, a parte Ministério da Agricultura, junto com a BEGS, a BCS, está muito bem feita. O suinocultor precisa agora fazer todo esse trabalho na sua própria granja, evitando a entrada de pessoas estranhas, animais e por aí vai. E no caso, por exemplo, que você citou, das doenças respiratórias, elas estão controladas, mas isso, por exemplo, impede que o Brasil exporte para algum país? Não. Como estão esses desafios para o mercado externo? Não, via de regra, as doenças que nós temos no Brasil, elas não são impeditivas do ponto de vista de comércio internacional, não é. O que preocupa é que elas podem causar prejuízo ao produtor, podem aumentar o custo de produção, pode, piorando o nosso indicador técnico, a gente perde competitividade. Então, cabe aí a todos os produtores controlar a sua produção, avaliar os seus indicadores técnicos e, caso haja um desvio da sua meta ou da normalidade, que busque seu veterinário, seu consultor para resolver o problema. O que falta hoje o Brasil investir, o suinocultor? O Brasil evoluiu muito, indiscutivelmente, a suinocultura nos últimos 15 anos. A produtividade melhorou muito. A gente brinca, há 10, 15 anos atrás era difícil fazer nascer, fazer a reprodução andar bem. Hoje é fácil, hoje está muito bem, só que a gente começa a ter desafios devido até à alta produtividade. Você precisa manter esses leitões vivos e fazê-los crescer com eficiência. Então, nós estamos no momento, e o produtor brasileiro precisa aproveitar o momento de boa remuneração hoje, de investir em eficiência, de investir em equipamentos, de investir em instalações, de investir em vacinas, medicamentos, para ter bons resultados e reduzir seu custo de produção. A gente não pode incorrer no risco hoje de, ao invés de buscar eficiência, aumentar volume indiscriminadamente, porque nós vivemos crises no passado por excesso de oferta. E, inclusive, a última crise muito grave em 2011, 2012. E hoje, de certa forma, o mercado está colhendo um fruto disso, porque houve uma redução de 100 mil matrizes aproximadamente no Brasil, que causa uma falta de oferta. Hoje o preço está lá em cima. Então, a gente não pode pensar, entrar no oba-oba de crescer em volume e que fatalmente nós vamos gerar uma crise alguns anos para frente. Então, temos que buscar eficiência para garantir uma cadeia cada vez mais sustentável e lucrativa. Ok, eficiência é a palavra da vez, então. Indiscutivelmente. A gente faz uma pausa agora no nosso bate-papo. A entrevista aqui tá boa demais e ela continua no próximo bloco. Não saia daí.
do nascimento ao abate ou reprodução, garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O Programa Sanitário FOS respeita cada fase do animal, com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente. Programa Sanitário agora tem marca. FOS, seu rebanho em ótima fase. O assunto em discussão de hoje é os desafios sanitários na suinocultura brasileira. E quem está batendo papo aqui comigo hoje é o diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Nilo de Sá. Bom, Nilo, retomando então o nosso bate-papo, no caso, o suinocultor, tudo bem que a diarreia epidêmica ainda não chegou por aqui, mas ele precisa ficar atento, sempre se preocupando com essas doenças. Ele precisa estar muito atento. Essa é uma doença que, né, como eu disse, nos Estados Unidos matou 7 milhões, 8 milhões de animais. Quando essa doença entra na granja, ela causa uma diarreia muito agressiva nos leitões recém-nascidos, que ela causa mortalidade de 100% dos animais durante 1 mês, 2 meses e vai reduzindo gradativamente até o rebanho estabelecer imunidade. Mas isso é um prejuízo absurdo, que imagine o produtor ficar 2 meses, 3 meses produzindo 10% da sua produção. Nenhuma empresa de nenhum segmento suporta tamanho prejuízo. Então, existe um trabalho sendo feito a nível Brasil, mas o produtor tem que entender que se uma hora entrar, ele ainda tem uma chance de ficar protegido, que é proteger a sua granja, através, né, do controle da entrada de animais, de equipamentos, de pessoas, de visitantes dentro da sua granja. Então, ele tem que entender que, por mais que nós não tenhamos essa doença no Brasil hoje, o risco é muito grande e o prejuízo pode ser muito grande. Então, todo cuidado é pouco. Isso vale não só para a PED, né, mas quando a gente trata de biosseguridade de uma maneira geral, a gente tem que ser muito profissional e muito sério com esse assunto. Ok, vale fazer um adendo, não confundam diarreia epidêmica com coccidiose, são coisas diferentes, não é mesmo, Nilo? São coisas bastante diferentes. A coccidiose não causa uma mortalidade tão alta, mas ela é uma doença de extrema importância para a suinocultura, além de causar uma mortalidade relativamente baixa, mas ela rouba o desempenho do leitão ao longo da sua vida e muitas vezes o produtor não entende isso. O animal não morreu, mas você tem um grande prejuízo econômico e às vezes difícil de ser mensurado porque você perde desempenho e ganho de peso e conversão. Mas é indiscutivelmente uma doença de grande importância na suinocultura brasileira e mundial. Bom, então a gente já está chegando no final do nosso bate-papo. Para concluir, então, biossegurança, biosseguridade é fundamental hoje na suinocultura? Hoje, foi no passado e vai sempre continuar sendo, né? A gente tem vários pilares dentro da suinocultura, mas biosseguridade, nutrição, reprodução, a gente sempre tem que cuidar com muito zelo. E a biossegurança, a biosseguridade, essas doenças das quais nós estamos citando algumas aqui, elas podem ser terríveis para o produtor ou para a suinocultura de um país. Essas duas doenças, particularmente PIRS e PED, se elas entrarem no Brasil, nós teremos que repensar a suinocultura brasileira. Então a gente precisa estar antenado e cuidar para manter esse status que hoje é um privilégio e é uma grande vantagem competitiva para o Brasil frente aos nossos concorrentes mundiais. E isso também graças ao trabalho da associação, né? Indiscutivelmente, nós tentamos ser aí um catalisador. A gente precisa agregar, agrupar a cadeia para lutar por uma suinocultura brasileira cada vez mais sustentável, forte e lucrativa. Nilo, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo. Eu é que agradeço. Grande abraço. Até a próxima. Você pode sugerir temas aqui para o Em Discussão. Envie e-mail para ourofinoemcampo@ourofino.com.